Foi em 2009, quando nós começamos a sofrer abuso sexual do nosso pai. Eu, junto com minha irmã mais nova, nesse caso. Então, nós sofríamos abuso sexual quase dias seguidos e era relativos, porque se hoje ele violentava a mim, amanhã se casar não seria a mim, seria a ela. Então ele ia trocando consoante os desejos dele, do jeito como ele queria. Eu lembro de uma vez ter ficado na sala de aulas em meus colegas todos. Por acaso eu estava fora, eu acho que eles começaram a conversa enquanto eu estava fora. E quando eu entrei, um deles me chama, Elisa. Eu respondi. Ele pergunta: é verdade que tu dormiste com teu pai? Estamos a ouvir aqui na escola que dizem que você é a mulher do teu pai. Ok, eu vou dar um abraço a Elisa. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast para elas. Desta vez, num cenário novo, mais próximo às mulheres, mais próximo à realidade e mais próximo das vozes que muitas vezes são silenciadas. Quero desde já agradecer à Galeria Madi por ter nos oferecido este cenário maravilhoso de sala de estar, que nos proporciona com certeza um sentido de estarmos realmente em casa, as nossas convidadas sentirem-se confortáveis. Hoje trago aqui uma história de vida real que reflete um desafio que nós vivemos na nossa sociedade, que é a violência contra a mulher. No caso, em concreto, é violência contra menores. A história desta convidada reflete um dado estatístico que é alarmante, assustador. 68% dos casos de violência a menores é perpetrado por pessoas próximas, ou seja, parentes, pais. E neste caso em concreto, esta convidada foi violada sexualmente pelo seu próprio pai. Mas antes de nós entrarmos a fundo para essa história, eu gostaria de convidar-vos a subscreverem aqui no nosso canal. Não custa nada, não paga-se nada, é só clicar no botãozinho e passam a fazer parte da comunidade Podcast para Elas. E também sigam nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, estamos no TikTok, no LinkedIn e podem nos escutar através do Spotify. Agora vamos à minha convidada. A minha convidada de hoje chama-se Elisa Panguene. Ela é uma jovem que vai partilhar aqui essa história profunda que vai trazer-nos muitos ensinamentos e muitas chamadas de atenção, como sociedade, como mulheres, como encarregados de educação. Elisa, seja bem-vinda ao podcast para elas. Obrigada. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer pela oportunidade de aqui estar. Sim, eu sou Elisa Flora Panguene, Elisa Panguene, e trago de fato uma história que nem eu mesma acredito ser a minha, de tão emocionante que eu paro às vezes penso e eu acho que é um conto de novela, um conto de fadas, uma coisa parecida, mas... Está mais para um filme de terror, né? É um filme de terror, sim. Mas, contudo, eu estou aqui, é o importante. Exatamente. Mas como é que tu estás, Elisa? Eu acho que é importante também as pessoas saberem. De saúde, eu estou bem. De saúde, eu estou muito bem. Mas o resto não tem como explicar. É algo mesmo que eu sinto dentro de mim, mas eu acho que não estou bem ainda. Não estás bem? Com certeza, não é? É muito difícil. É difícil. É muito difícil. Mas a cada oportunidade que eu tenho de falar, eu acho que é bom. Cada vez que eu tenho oportunidade de falar, de expressar esses sentimentos, eu acho que é muito bom. É como se fosse uma terapia para ti. Sim, né? é como se fosse uma terapia.
Então, eu acho que cada vez mais que eu conto a minha história, cada vez mais que as pessoas ouvem, cada vez mais que eu ouço o que as pessoas dizem, me faz bem. E pouco a pouco eu vou aprendendo com tudo que tenho passado, vivido, ou mesmo com os ensinamentos que eu tenho aprendido através das pessoas que ouvem a minha história. E Bom, por que tu decidiste partilhar a tua história, Elisa? eu decidi partilhar porque eu via outras histórias, por acaso não eram de abuso sexual, eu vi um caso, dois casos eu vi, mas não é no podcast para elas. No podcast para elas vi alguns, mas o que me inspirou muito foi um outro podcast, eu vi alguns vídeos lá e eu já estava no meu limite. Naquele dia, pela última vez, eu tentei tirar minha vida. Ok. Chegaste a esse ponto. Pela Elisa. última vez, eu pensei em tirar minha vida. Eu acho que se eu tivesse tentado, até eu acho que teria conseguido naquele dia. Foi um jeito diferente que eu encontrei de tirar minha vida. Antes eu tentava com medicamentos, coisas assim. Cheguei até a passar mal quando tentava, né, tirar minha vida. Passava mal, mas eu não dizia a ninguém qual era o verdadeiro motivo de eu estar a passar mal. Eu ficava fraca. E nessa Começava altura a ter- vivias com quem? Primeiramente vivia na casa dos meus avós, mas eles já não estavam mais vivos. Foi lá onde tentei tirar minha vida pela primeira vez, através de medicamentos. Por causa de situações que eu passava no bairro, na escola, passava por bullying. E isso é que te levava a quereres tirar a tua vida? Sim. Não necessariamente o que tu viveste, mas por aquilo que as pessoas faziam e diziam-te? Eu comecei a tomar consciência do que eu havia vivido através das pessoas. Eu acho que se eu não tivesse passado bullying e tudo aquilo que eu passei na minha adolescência, na minha juventude, eu acho que não teria doído, sim, mas seria diferente. Seria diferente. Eu não teria passado por tanta coisa assim. Então, o que agravou mais a minha depressão naquela altura, eu fiquei depressiva dentro de mim. Eu não mostrava às pessoas que eu estava deprimida. Eu era obrigada a mostrar uma nova pessoa, uma outra pessoa daquilo que eu era. Por acaso, até como eu tenho vivido até então. E o Eu que mostro que às as pessoas te pessoas. diziam, Elisa? O que mais te magoava? Ou o que mais te magoa? Não sei se as pessoas achavam que eu havia procurado sofrer violação do meu próprio pai. Eu não sei se as pessoas concluíam assim. E também não tem como pensar assim, porque na altura eu era uma adolescente a entrar na juventude. E eu acho que os que falavam também naquela altura não tinham noção do que estavam a fazer. Eles não sabiam o estrago que eles estavam a fazer em mim. Eu acho que eles falavam nas brincadeiras, achavam que aquilo passasse de uma piada, uma simples piada. Mas o que eles não sabiam é que a cada dia, a cada palavra, a cada riso que eles davam, era mais um pedaço partido dentro de mim. Eu lembro de uma vez ter ficado na sala de aulas, em meus colegas todos. Por acaso eu estava fora, eu acho que eles começaram a conversa enquanto eu estava fora. E quando eu entrei, um deles me chama, Elisa. Eu respondi. Ele pergunta, é verdade que tu dormiste com teu pai? Estamos a ouvir aqui na escola que dizem que você é mulher do teu pai. Ok, eu vou dar um abraço a Elisa. Elisa, o que que tu te lembras quando eras pequenina?
Me lembro de muita coisa. Eu comecei Quando a ter... tu vivias na tua infância, tu nasceste, onde tu nasceste, tu vivias com teus pais, com quem vivias? Conta-nos um pouco a história desde o início. Tá bem. Eu nasci no bairro do Zimpeto, mas arredores da Kismavota, perto mesmo da escola secundária Kismavota, eu vivi com meus avós, meus primos, tios e meu pai. Bom, minha família é uma família muito alargada, muito grande. E naquela altura nós vivíamos numa quinta em que viviam lá 4 famílias, na qual cada filho do meu avô tinha lá a sua descendência. Neste caso, a descendência do meu pai era eu e minha irmã. Nós fomos abandonadas pela nossa mãe. Eu tinha 2 anos e minha irmã era recém-nascida naquela altura. Então, minha mãe nos deixou e nós ficamos assim com meus avós e com meu pai. Na casa em que nós dormíamos com nosso pai, mas de dias ficávamos na casa grande, chamavam assim a casa dos meus avós. Era um espaço, um terreno com várias casas? Sim. Tinham 4 casas. 4 casas. O quintal era muito grande. Ok, com várias famílias, pessoas Sim. da vossa família. Sim. Então, uma era dos vossos pais, a outra outra dos era meus avós, dos e avós. as 2 outras eram dos meus tios, junto com as esposas e os filhos. Ok. Então, no nosso caso, nós éramos dependentes muito de quase todo mundo, porque não era... Meu pai só bebia, a vida dele era beber, sair, ir embora, se voltasse era só beber. Não praticamente ele nem nada. não se importava com o nosso bem-estar. Os que zelavam por nós de uma ou de outra forma, direta ou indiretamente, eram aqueles que viviam ali, porque às vezes nós passávamos fome. Se não comíamos em casa de vovó, comíamos em outra casa. Era assim que era a nossa rotina naquela altura. Então, nós ficamos com o nosso pai naquela casa. Só que, porque minha mãe foi embora, nos deixou. Então, nós crescemos com nossos avós, com os nossos tios, junto com nosso pai. Elisa, vocês chegaram a perceber porque que a vossa mãe vos abandonou? Dizem, ou melhor, ela diz que foi por causa das agressões. Meu pai, de fato, é alguém com uma personalidade meio difícil. Mesmo nós, foram muitas vezes que nós fomos agredidas por ele. Não só de nós. Muita gente pode testemunhar, muita gente passou também por agressões por parte dele. No quintal, mesmo no próprio quintal com os outros familiares. Então, segundo ela saiu de lá porque ela foi agredida fisicamente pelo meu pai. Então, ela ficou cansada porque certo dia, se calhar, ela ia perder a vida. Então, ela acabou abandonando eu e minha irmã. Foi embora, foi viver uma outra vida. Então, foi assim que nós ficamos com os nossos avós e meu pai. Só que durante esses anos, eu lembro que foi 2009 aquilo. Foi 2009 quando nós começamos a sofrer abuso sexual do nosso pai. Eu junto com minha irmã mais nova nesse caso. Então, nós sofríamos abuso sexual, eram quase dias seguidos e eram relativos, porque se hoje ele violentava a mim, amanhã se calhar não seria a mim, seria a ela. Então ele ia trocando consoante os desejos dele, do jeito como ele queria. Então, isso aconteceu em 2009, não foi muito frequente. 2010 e 2011. 2011 foi o último ano que isso acontecia. Até que descobriram que eu estava a ser violentada sexualmente, assim como fisicamente. Eu apresentava alguns sinais de violência. E quem que notou esses primeiros sinais? Foi uma das minhas tias que perdeu a vida. Que vivia lá convosco? Sim, vivia no mesmo quintal. Ela foi a primeira que notou uma anomalia em mim. Ela já não está mais entre nós, mas
Foi ela que descobriu que eu não estava bem, eu não estava a andar bem. Não estava a andar como deve ser. Quantos Ela anos acabou. tinhas nessa altura? Não percebi? Quantos anos tinhas nessa Tinha altura? 11. Ok. Tinha 11. Ela acabou me questionando, perguntando por que eu andava assim. Ela chegou até a averiguar, ver com os seus próprios olhos que tinha mesmo. Eu estava com feridas no meu órgão genital. Foi assim que ela soube, porque ela me perguntou, eu disse que meu pai fazia comigo. Só que, para minha sorte, eu recebi ajuda. Bom, não foi exatamente assim, porque eles até queriam... Eu acho que eles queriam ocultar. Porque depois de perceber o meu estado, eles ficaram um tempo sem fazer nada. Eu também era menor de idade, naquela altura era criança praticamente. Eu também não fiz nada. Só que uma notícia quando se espalha por mais de 2 pessoas já não é novidade. Já não é segredo. Sim, eles sabiam todos no quintal, então a notícia foi se espalhando por fora, na vizinhança, na escola, no bairro todo de Zimpeto. Então meus avós eram pessoas muito conhecidas lá naquele bairro. Eu presenciei algo depois de alguns dias deles terem feito essa descoberta. Eu fui à escola um dia desses, eu lembro que uma das professoras que dava aula atrás da casa dos meus avós, porque nós vivemos atrás de uma escola. Então ela perguntou para mim, a querer confirmar o que ela havia escutado por aí. Ela perguntou para mim se era verdade que meu pai me violentava. Eu acabei confirmando que sim, era. E foi justamente essa senhora que foi meter o caso na polícia e que dia seguinte fizeram a busca captura do meu pai, na madrugada do dia seguinte. Foi assim que meu pai foi preso e eu ganhei assistência médica, tive que ir ao hospital para que ele pudesse ser julgado. Tinha que ter todo o relatório de como é que foi, como é que eu estava, como é que foi tudo. Então assim foi, eu fui ficar de baixa no Hospital Geral José Macamo por uma semana. Durante aquele momento, aquele tempo que eu fiquei de baixa, o juiz que estava a cuidar do caso pediu com que meus familiares procurassem nossa mãe, porque meus avós eram idosos. E não sei, ele pensava, o juiz pensou no nosso melhor. Ninguém melhor que nossa mãe para cuidar de nós, para ficar com nossa guarda e continuar a cuidar de nós. E assim foi, conseguiram encontrar minha mãe. Eu lembro que a primeira vez que eu vi ela foi em 2011, no hospital, em que minha avó disse para mim, porque eu fiquei internada com minha avó. Mesmo idosa, ela ficou lá internada porque não tinha outra pessoa, não tinha mais ninguém que se disponibilizou para ficar internada comigo. Então, minha avó disse para mim de longe, minha mãe estava alguns metros distante de mim. Ela perguntou para mim se eu conhecia aquela senhora. Eu disse que não. Ela depois disse, aquela senhora é tua mãe. Bom, fiquei emocionada, não posso mentir. Uma emoção dentro de mim. Ficaste feliz de teres visto a tua mãe? Não percebi? Ficaste feliz? Sim, fiquei feliz que eu tivesse visto minha mãe, porque minha infância não foi lá muito bonita. Além de bullying que eu passava. Outra coisa era essa coisa de não termos tido mães e tal. Então, era mais um alívio nas minhas costas. Então pensavas que com a presença da tua mãe as coisas fossem melhorar? Eu achei que com a volta dela tudo seria bom, tudo seria bonitinho e que nossa vida se calhar teria um novo rumo. Eu falei com ela, ela por acaso se comportou muito bem naquele dia, foi carinhosa e tal. Só que depois eu saí do hospital, foi marcado o dia do julgamento. Fomos ao tribunal dali do Benfica. Lembro até do nome do juiz que julgou o caso do meu pai. Então, ele, depois de julgar, ele
condenou meu pai a 14 anos de prisão naquela altura. Depois dele ser condenado, retiraram ele daquela sala. Ficou eu, meus avós, minha mãe e minha irmã. É quando o juiz perguntou para nós, para mim e para minha irmã, com quem queríamos ficar. Eu estava feliz em conhecer minha mãe. De fato, eu estava muito feliz e é o que eu queria também. Mas alguma coisa dentro de mim disse que eu não podia escolher ficar com ele. O que era eu também não sei dizer. Era um pressentimento teu? Sim, um pressentimento que eu tive. E eu vivi bem com os meus avós. Então continuaste com os teus avós? Escolheste Eu escolhi continuar com os meus avós. Eu sabia que seria uma despesa para os meus avós. Pior que eles eram idosos e tal. Eles mal conseguiam fazer as coisas. Mas eu estava feliz do lado deles. Então eu escolhi ficar com eles. Minha irmã escolheu o contrário de mim. Por emoção, ela acabou escolhendo ficar com nossa mãe. Nos separaram assim mesmo em 2011. Minha irmã foi viver com minha mãe e eu continuei com meus avós. Ainda assim eu tive oportunidade, porque depois disso ela estava autorizada a vir para casa dos meus avós nos finais de semana. E eu também estava autorizada a ir para lá nos finais de semana. Então, eu é que escolhi ir para lá. Eu escolhi ir para lá. Não sei porque que minha irmã não vinha passar o final de semana em casa dos meus avós, porque desde que ela saiu. Não foi mais. Queres beber água? Vamos fazer uma pequena pausa. Bebe um bocadinho de água, Elisa. Vamos parar um pouco, tá bem? Bebe um bocadinho de água, vamos parar. Arranja um outro guardanapo. Eu dizia que eu não sei porque que minha irmã não vinha passar final de semana em casa dos meus avós. Ela nunca havia vindo passar final de semana em casa dos meus avós desde que saiu para casa da minha mãe. Mas eu sim fazia barulho sempre para os meus avós para ir para lá. E meus avós nunca negaram. Só que durante esse período que eu ia para lá, a cada sessão que eu tinha de ir para lá, eu percebia que havia uma anomalia com minha irmã. Ela não estava bem. A cada final de semana, a cada férias que eu ia passar lá, eu percebia que eu não conseguia perceber na altura que ela estava para morrer. Ou aqueles sinais mostravam que ela aos poucos estava a perder a vida. Eu não conseguia perceber assim, mas eu conseguia perceber que ela não estava bem de saúde. Eu voltava para casa, relatava o que eu via lá. Eu relatava que a Elsa não estava boa. E que a Elsa estava doente, uma coisa assim. Só que eles diziam para mim que se ela não disse, se nossa mãe não disse, eles não teriam como fazer nada. E uma vez em que o juiz havia dado a guarda para ela, eles já não podiam se meter em nenhuma decisão que tomassem lá, porque ela já não pertencia ali, ela pertencia à casa da minha mãe. Fui me calando, fui indo mais vezes para lá. Conforme eu disse, a cada visita lá, as coisas só pioravam, até que chegou a última vez, isso depois de um ano, em 2012. Uma vez, minha mãe levou minha irmã. Levou ela com a intenção de devolver ela para a casa dos meus avós. Ela não estava nada bem. Não estava nada bem mesmo. Só que minha mãe não deixou ela exatamente em casa dos meus avós. Ela deixou ela na paragem. Na paragem tem uma distância um bocado longa para a casa dos meus avós. Deixou ela com alguém conhecido. Praticamente é um estranho, porque não é da família. Ela entregou ela para essa tal pessoa, pediu com que ela passasse a deixar lá em casa dos meus avós. E aquela senhora fez isso mesmo, passou, deixou ela por ver que ela já não estava bem.
Ela deixou ela em casa dos meus avós. Meus avós até queriam negar de lhe receber por ver o estado que ela estava, que era muito delicado. Então ela nem sequer chegou à casa dos teus avós? Não. Deixou, foi-se embora, não ligou, não falou com Não ninguém? ligou, não fez nada. Então, eles percebendo que a situação já era demasiado grave, sentiram-se obrigados naquela altura a levar ela para o hospital. Eu e minha irmã falecida éramos as únicas filhas do meu pai junto com minha mãe. Okay. Mas meu pai teve outras filhas, teve 5 filhas fora do casamento com minha mãe. Ele já tinha filhas e são mais velhas que eu. Então, uma das minhas irmãs, da parte do meu pai, que vivia em casa dos meus avós, também viveu lá um tempo, em casa dos meus avós, foi obrigada a levar minha irmã para o hospital. Foi ficar de baixa com ela no hospital José Macam. E olha que ela tinha uma bebê naquela altura, era recém-nascida. Ela foi obrigada a deixar a sua bebê para poder ir ficar de baixa com minha irmã no hospital. A bebê ficou comigo junto com os meus avós. Todo mundo dava assistência, mas ficava muito comigo. Eu tinha que brincar com a bebê e tal. Naquela altura, crianças não entravam, bebês não entravam no hospital, é diferente de agora. Na visita, ela tinha que sair para fora para amamentar, uma coisa parecida. Criança não podia entrar nos quartos e tal, eu me recordo disso. Então, minha irmã acabou ficando de baixa junto com minha irmãzinha. Não passou de um mês. Minha irmã perdeu a vida lá no hospital. Ela ficou internada quase um mês lá? Sim. Não passou de um mês, ela perdeu a vida lá no hospital. E depois dela ter voltado naquele dia que foi levada para o hospital, até o dia em que ela perdeu a vida, eu nunca mais havia visto a ela. Eu pedi aos meus avós para que eu pudesse ir para lá visitar no hospital. Mas eles inventavam. Estavam sempre a me contar histórias. Porque no hospital não entram crianças. Porque devem te levar, algo parecido. Até que no dia em que eles resolveram aceitar, foi num sábado. Foi numa sexta-feira. Eu pedi pela última vez minha avó. Ela disse que amanhã vais para o hospital visitar a Elsa. Vais de ir com teus tios para poder visitar a Elsa lá. Eu disse, tá bem, eu acordei animada esse dia, no tal sábado, acordei animada, fiz alguns trabalhos que tinha que fazer. No final, minha avó me chamou. Ela disse que eu tinha que me sentar. Eu tinha que me sentar no chão para que ela pudesse falar comigo naquele momento. Eu até imaginei que eu tivesse feito alguma coisa de errado, porque antigamente quando tu erravas em algo, fazias algo de errado, eles não gritavam. Não faziam barulho, essa coisa de perseguir, não. Eles te chamavam e tu tinhas que se sentar. Eles falavam contigo, te chamavam a atenção, você sentada ao lado deles. É o que eu achei. Eu achei que eu tivesse feito alguma coisa e que ali era para me chamarem a atenção sobre algo que eu havia feito mal. Mas não era assim. Primeiro ela disse que eu não podia chorar, porque ali tinham crianças e crianças iam passar mal e tal. Então era para dar a notícia? Era para me dar a notícia. Quando minha avó disse que Elsa já não está entre nós. Elsa perdeu a vida na madrugada de hoje. E infelizmente tua irmã está a voltar sozinha. Eu era nova naquela altura, eu tinha 12 anos. Mas eu senti a dor da perda da minha irmã. Foi a primeira perda que eu tive na vida. Eu senti muito, muito mesmo, porque para além da esperança que eu tinha de poder lhe ver naquele dia, Elsa foi minha companheira de vida. Ela viveu comigo os piores e nem sei se posso dizer melhores momentos da minha vida, mas ela esteve lá. Sempre que passássemos alguma necessidade, fome, até quando levávamos porrada com nosso pai, ela estava ali comigo. Então, receber aquela notícia foi um choque muito grande para mim. Ainda assim, eu tive que aceitar. Eu tive que aceitar e entender que mortes existem. E fizeram-me entender naquela altura que se alguém morre, era para ir para um sítio melhor, descansar. E que
ela precisava desse espaço, né, para poder descansar e tal. Então, depois de terem me dado a notícia de que ela perdeu a vida, no dia seguinte meus avós mandaram-me junto com alguém de lá de casa para ir à casa da minha mãe. Eu era a única que conhecia a casa dela, para ir para a casa dela para dar informação de que Elsa havia perdido a vida. E fui para lá no dia seguinte junto com meus familiares para informar a minha mãe que Elsa já não estava entre nós. Nós fomos, chegando lá, nós demos a informação. Nós não encontramos exatamente a ela havia saído, mas encontramos uma tia dela e uma prima dela. Então ela vivia com outros familiares? Não, os familiares viviam ao lado da casa dela. E ela vivia com quem? Ela vivia com o marido dela e com outros filhos dela. Neste caso, os filhos do marido dela e filhos dela com o marido dela. Então ela estava num outro casamento? Sim, estava num outro casamento. Então nós demos a informação na esperança de que talvez ela pudesse retornar com uma chamada ou aparecer uma coisa parecida. Nós tivemos a informação de que a informação lhe foi dada no mesmo dia em que nós fomos para lá. Também, caso de morte, é um caso que dificilmente se esconde. Então, informaram a ela que Elsa havia perdido a vida e que 2 dias depois seria o velório e o enterro dela. Assim foi. Marcaram o velório e o enterro. O velório foi em casa dos meus avós. Naquela cerimônia com todo mundo lá, eu tinha uma esperança de que, por algum momento, minha mãe pudesse entrar por uma das portas e que nós seríamos 2 a chorar pelo mesmo motivo, pela morte dela. Eu memorizei que, do mesmo jeito que ela era importante para mim, por algum momento seria para ela também. E que ela sentiria o mesmo que eu, que se calhar até pudéssemos nos abraçar, chorar pelo mesmo motivo naquela altura. Esperei em vão todo o velório. Ela não apareceu. Ainda assim eu não perdi esperanças, porque ainda tinha aquela parte do cemitério e tal. Eu imaginei que ela estivesse a se atrasar, mas que chegaria. Mas não chegou. Nunca chegou. Até que no fim eu vi que o caixão dela estava assim coberto de areia. Ela não chegou de aparecer. Nunca chegou ao cemitério. Terminou a cerimônia e tal, fomos para casa. E durante o enterro dela, não teve ninguém que ficasse ao meu lado, que me abraçasse. Eu via eles. Choravam também. Se abraçavam entre eles. Parecia que nem notasse minha presença ali. Foi assim que tudo decorreu. Fomos para casa e cada um levou sua vida normalmente. Eu tinha meus avós ainda. Eles nunca haviam deixado faltar nada. Eu não tinha tudo, mas também não sentia falta de nada. O pouco que eu tinha era básico para mim. Continuei minha vida. Eu ensinei para o meu coração que Elsa havia ido de fato para um lugar melhor, como haviam me dito, que o céu era o melhor lugar que ela pudesse estar, em que lá ela não passaria nenhuma necessidade, não passaria nenhuma doença, e que ela estava melhor que eu. Isso me confortava de algum jeito. Foi quando, 2012, foi o enterro dela, 2013, 2014, eu continuei a viver normalmente. Em 2014, eu perdi minha avó.
no meio da minha caminhada, no meio da minha juventude, eu perdi, da minha adolescência, eu perdi minha avó. Foi aí onde eu senti que as coisas já haviam mudado de vez. Naquele momento, minha vida começou a ficar difícil, mesmo no mesmo instante que eu recebi a notícia de que ela já não estava entre nós, ela perdeu a vida em casa. E ela é que cuidava de ti na altura? Ela era a mãe que eu nunca havia tido. Em todos os sentidos, ela era a mãe que eu nunca havia tido na vida. Então, eu perdi minha avó e as coisas começaram a ficar difíceis para o meu lado. Muito difíceis. Depois da morte da minha avó, eu cheguei até a comentar, depois de alguns dias, eu comentei com meu tio, que um dos meus tios, que minha vida havia acabado. Ele pensou que eu tivesse a falar coisas de criancice. Ele disse, não acabou, tu tens muito para fazer ainda e que não estás sozinha. Eu percebi que eu estava sozinha. Eu tenho milhares de familiares, família Panguene mesmo, muito grande. Mas acredite, eu acho que ninguém se importava comigo. Todo mundo estava preocupado em fazer sua própria vida junto com seus filhos. Eu era um intruso. Sempre que eu ficasse no meio deles, eu era um intruso. Ou eu me sentia um intruso, porque eles ficavam com os filhos, debatiam acerca de um assunto, ali estavam a rir. Eu tinha que me sentir excluída, porque eu não tinha como fazer o que eles estavam a fazer também. Então, quando minha avó perdeu a vida, ela foi enterrada e tal, eu continuei a viver com meu avô, mas meu avô era cego, e com uma das minhas tias, irmã do meu pai. Só que a convivência não era boa. Nós não nos entendíamos. Eu não sei porquê, mas minha tia era muito chata comigo. Não só comigo, mas como eu é que vivia na casa em que ela estava, também eu dormia, eu comia sobre as custas dela e tal. Eu passei muita dificuldade com isso. E nessa altura tu estavas a estudar? Eu estava a estudar ainda, mas estava a fazer a 8ª classe. Ok. Foi o último ano até que eu estudei aquele, porque durante todo esse período, se eu estudei é por causa dos meus avós. Se eu fiz até a 8ª classe, foi por causa dos meus avós. Eles pegavam sempre no meu pé. E eu sempre gostei de ir à escola. Eu, quando faço algo que realmente gosto, eu faço com muito amor. E as pessoas conseguem ver a dedicação, o esforço. Eu nem acreditava que ia chegar talvez 2020 sem que eu terminasse os estudos. Se eu tivesse continuado a minha infância como ela estava a ser de fato, se meus avós estivessem vivos, eu acho que eu seria uma licenciada. Eles garantiam que eu estudasse, que eu seguisse com aquilo que eram os meus sonhos. Todos os sonhos que eu tenho até hoje, eles são os únicos que nunca acharam que aquilo fosse bobagem, fosse besteira, como os outros dizem. Então, quando ela perdeu a vida, eu comecei a passar necessidades, mesmo estando em casa em casa deles, ficando com a minha tia. Eu era obrigada a acordar todos os dias, gerar machamba com os meus primos. E eu percebia que não era a mesma coisa. Eles voltavam um horário, eu continuava lá, eu tinha que voltar, me preparar a fazer trabalhos de casa, porque 17h45 eu tinha que ir à escola. Eu não tinha nem 17 anos naquela altura. Com 15 anos eu já entrava de noite. Eu entrava de noite não porque não tinha vaga para entrar de dia. Meus avós eram donos da Kismavota. Então, foram eles que fizeram aquela cerimônia toda lá e tal. Então, nós tínhamos prioridade na escola Kismavota. Se um panguene quisesse estudar lá, não era necessário comprar a vaga. Era só ir com o responsável da família, com o BI. E se tivesse o apelido panguene, melhor ainda. Ok. Estudava sem problema nenhum. Eu lembro que meu nome saiu para estudar lá na 8ª classe, de dia. Mas minha tia recusou com que eu fosse de dia para lá. Por quê?
Segundo ela, porque eu tinha que estar a fazer outras coisas de dia. Quais outras coisas? Eu tinha que ir a Machamba de manhã. Eu voltava da Machamba por aí 13, 14 horas. Sem ter comido nada. Eu tinha que chegar, se calhar, comer alguma coisa, fazer alguns trabalhos de casa, me preparar, fazer trabalho de casa, cozinhar para o jantar. Então, terminar de cozinhar, jantar, eu tinha que correr. Eu nunca parava no mesmo sítio. O tempo era muito curto para mim. Tinha que voltar da Machamba, fazer uma espécie, como usam a expressão, tinha que fazer uma chapita terrível para poder ir à escola de noite, isso 17h45. Eu ia à escola, mas também tinha outra dificuldade em eu estudar, porque estando na escola, a escola era perto de casa. Só que ela criou uma lei em que se eu voltasse da escola, entrasse em casa 22 horas, 22 e ponto, eu não ia entrar dentro, eu ia ficar fora. Então, algumas vezes eu fazia de tudo. Logo que se terminassem as aulas terminavam 21h45, eu tinha que correr mesmo para ir para casa. Porque eu sabia que se por acaso eu me atrasasse, iam fechar a porta, eu ia acabar ficando fora. Fiz isso por algum tempo, até que algumas vezes eu me cansei. Eu me cansei porque eu não era como outros adolescentes, outros jovens. E na altura eu era a mais nova na minha turma. Eu era a aluna mais nova na minha turma. Eu tinha 15 anos, eu era a aluna mais nova na minha turma. Então, todo mundo quando saía devagar, conversavam. Se calhar até depois das aulas comiam um lanche. Eu podia até não ter dinheiro, mas me incluíam em outros grupos. Eu sentava com eles. O mesmo ambiente que eles tinham, eu também tinha. Graças a eles. Mas às vezes eu me sentia obrigada a não ter que participar de nenhuma conversa, nenhum convívio. Eu tinha que sair da escola a correr, porque eu sabia que se por acaso me atrasasse, iam fechar a porta e eu ia acabar ficando fora. Ok. Quando me cansei, eu comecei já a fazer as coisas normalmente. Não eram todas as aulas que terminavam 21h45. Tem professores que prolongam a aula. De 21h45, se calhar está a ditar apontamentos disso até mesmo 21h50, 21h55, ninguém sabe. E ninguém tem ideia de quando é que isso vai acontecer. Mas quando eu voltava para casa, depois das 22, ela simplesmente fechava a porta. Tu pedias fora. licença. Tu pedias licença da porta, tu batias a porta, pedias com que ela abrisse. Mas ela só fazia de contas que não estava a te ouvir, só para te fazer acreditar que o que eu te disse é de fato o que eu vou fazer. Se calhar até tu podias ver da janela que ela está acordada, está a fazer alguma coisa. Se calhar estava a dormir, há de acordar, há de ligar a luz, há de fazer algum movimento, há de voltar a desligar, há de dormir, como se ninguém estivesse lá fora. Eu acabei percebendo que não. Ela não queria abrir. Então eu era obrigada a ficar ali. E a única coisa que eu conseguia fazer ficando lá fora era só chorar. Eu chorava até me cansar, me convencer de que, mesmo chorando, eu não tinha onde queixar, não tinha onde dizer nem nada do tipo. Algumas vezes eu recebia ajuda dos mesmos que viviam no mesmo quintal. Mas a ajuda não valia de nada, porque tu podias receber ajuda hoje, antes de dormir aqui. Mas dia seguinte tu ias pagar pela ajuda que tu tiveste. Se calhar ela acreditasse que você foi pedir licença noutra casa, pediu ajuda, uma coisa parecida. Então tu eras obrigada a se ver na aflição e ter que esconder na sua própria aflição para que ninguém pudesse te ajudar. Porque se te ajudassem, você ia pagar pior que aquilo que você estava a viver. Então algumas vezes eu tinha que perceber que a situação não estava boa e ficar na casa de banho. Era um único sítio que ninguém podia passar e me ver ali, ter que se sentir obrigado a me ajudar para não agravar a situação em que eu estava naquela altura. Só que chegou a fase que eu me cansei dessa situação, me cansei da vida que eu estava a viver e foi o tempo em que eu passei muito bullying na escola.
por causa dessa situação toda que eu passei durante o meu passado. As pessoas faziam piadinhas na escola, faziam comentários desnecessários, até faziam uma espécie de assédio, mas nas brincadeiras. Então, eu já estava cansada. Colegas. Sim, os colegas. Eu já estava cansada, eu estava cansada de estudar, eu estava cansada de viver ali. Na verdade, até eu estava cansada de viver. Eu achei que sair dali seria a melhor escolha para mim. Meu pai, depois de ser preso, tinha uma casa em casa dos meus avós. A casa que ele tinha no quintal dos meus avós, ele vendeu. Estando preso, alguém em frente do assunto vendeu e comprou uma outra casa em Boquiço. A casa manteve lá e as minhas irmãs da parte do meu pai foram viver lá. Eu percebi essa oportunidade de ir ter que ficar lá porque as coisas já não estavam boas no quintal em que eu... Tu tinhas uma boa relação com as tuas irmãs ou os teus irmãos da parte Eu do só pai? tinha uma boa relação com minha irmã, aquela que foi ficar de baixa com minha irmãzinha. Porque as outras não cresceram comigo. Ok. Então, era antes de eu conviver com elas naquela altura. Eu só convivia muito com aquela nossa irmã que foi ficar de baixa com minha irmãzinha no hospital. Ok. Então, depois disso, eu fiz barulho pro meu tio. Eu disse para ele que eu queria sair de casa, que eu queria ir para Boquiço. Ele pediu, implorou muito para que eu pelo menos tivesse terminado a 8ª classe. Ele pelo menos aguenta terminar esse ano. Eu fiz um esforço muito grande, mas não consegui. Muitas vezes eu tentei tomar medicamento estando lá. Eu só passava mal, ficava com febre, tinha alguns vômitos, ficava sem forças, mas eles... tomavas, Elisa? Não percebi? Que tipo de medicamento tomavas? Remédios, comprimidos? Eram comprimidos. Tudo que encontravas? O que eu encontrava, eu tomava. Passava mal e tal, eles pensavam, não sei o que eles pensavam, eles diziam que eu não estava bem, mas eles não sabiam qual era o verdadeiro motivo do meu mal-estar naquela altura. Eu mesma que havia provocado isso tudo. Até que eu vi que essas tentativas não davam a funcionar. Eu acabei saindo. Eu disse para o meu tio que eu queria sair de lá e tal. Tentou me convencer a terminar pelo menos a 8ª classe. Eu não aceitei. Me mudei para Boquiço junto das minhas irmãs. Quando fui para lá, minha irmã tentou seguir um pouco esse assunto de escola para que eu continuasse a ir na mesma escola em que eu estava naquela altura. Para lhe agradar, eu fui um bocado, mas as coisas já não estavam a dar. Conforme eu disse, a última vez que eu passei bullying lá, eu estava do lado de fora da sala. De repente eu entrei na sala, eu encontrei que toda a turma estava reunida a falar do mesmo assunto. Quando um deles perguntou para mim, Elisa, é verdade que tu dormiste com teu pai? Eu não lhes respondi nada. Nem demorou até meus olhos ficarem cheios de lágrimas naquela altura. Não tive que lhes responder. A única coisa que eu fiz foi sair lágrimas mesmo sem querer. Eu tive que sentar na minha carteira e tentar fingir que não aconteceu nada, mas mesmo assim eu não estava a conseguir. Eu estava deprimida naquele dia. Foi quando uma professora entrou, a professora que estava a dar aulas naquela altura. Por acaso eu até nem vou me esquecer dela. Não sei nem onde lhe encontrar, mas se pudesse. Como é que ela se chama? Sônia. Ela deu aulas na escola primária completa desempenho. Professora Sônia. Ela me ajudou muito, muito mesmo. Se o mundo tivesse professores como ela, eu acho que algumas coisas seriam minimizadas, alguns tipos de bullying serão minimizados em algumas escolas. O que ela fez nesse dia? Eu era muito extrovertida.
divertida e tal, era impossível não notar a minha presença na sala. Então, eu gostava sempre de ler. Sempre que tivesse alguma oportunidade para ler, escrever, eu estava lá. Eu era a número 1, a disponível sempre. Nesse dia, ela disse que tinha que ter voluntário para ler. Eu não me levantei. Os outros levantaram. Ela deixou com que eles lessem. Só que ela percebeu que eu não estava a acompanhar o texto. Eu não queria nem olhar para ela, porque eu fingi estar a abrir o livro, fingi estar a olhar para o livro, mas eu não sabia nem o que eles estavam a ler. E se eu olhasse um bocado para ela, lágrimas me caíam, então eu tinha que ficar com a cabeça abaixada ali e fingir que eu estava a ler. Foi quando ela percebeu que eu estava distraída, só que ela não sabia o motivo. Ela percebeu que eu estava muito distraída. Ela só disse: Elisa. Eu não consegui olhar para ela, continuei com a cabeça para baixo. Ela disse: levanta e continua a leitura onde teu colega parou. A colega que sentava comigo é que mostrou onde é que eles terminaram. Eu levantei com o livro nas mãos, com os olhos cheios de lágrimas. Eu comecei a ler, mas ela percebia que eu estava a chorar. Todo mundo percebeu que eu estava a chorar, então ela mandou parar de imediato. Disse que eles tinham que continuar a ler e me chamou para fora. Ela perguntou o que havia se passado comigo. Eu até tentei não lhe contar, mas ela insistiu muito. Até que eu pudesse lhe dizer, eu disse para ela o que havia acontecido. Que os meus colegas estavam a rir da situação em que eles já haviam me perguntado se era verdade que eu havia dormido com meu pai. E se eles me perguntaram, logo toda a turma começou a rir. Ela me mandou ficar lá fora e perguntou quem eram as pessoas. Eu disse quem me perguntou, eu disse que toda a turma estava junto. Ela chegou até a tomar medidas. Ela disse para todo mundo que se por acaso um dia ela ouvisse, teve uma aula naquele dia de mais ou menos, teve uma concentração, ela falou acerca disso mesmo, de bullying. Eu estava no mesmo sítio que eles, só que eu estava sentada na carteira dela junto com ela. Ela contou uma espécie de uma história que ela também havia vivido. Depois ela disse que o que eles estavam fazendo não era certo. Deu até um castigo para todo mundo e disse que nunca mais queria ouvir eles já fazerem piadinhas a respeito disso. E que aquele dia tinha que ser o último dia em que eles fizessem algo parecido. Senão todos eles iam receber uma advertência. E de fato na minha sala naquele dia foi o último dia que eu ouvi bullying dos meus colegas. Não aconteceu Só que mais. Na minha sala não. Só que, para o meu azar, toda a escola já tinha informação. Então, não era mais na minha sala, era na escola toda que a situação se agravou. Eu acabei tomando a decisão de desistir de estudar. Lembro naquela altura que até o diretor havia tentado seguir um pouco, porque das outras vezes que eu passava bullying, eu sei que falar dos problemas de alguém, falar de situações como essas é errado. É muito errado e que a sociedade condena. Então, naquela altura eu passei uma espécie de bullying também de uns colegas de escola. A situação foi até a secretaria, o diretor tentou resolver também, mas eu fiquei cansada. Eu fiquei cansada de estar a envolver as pessoas nos meus problemas. Sempre que eu sofresse bullying, tinha que ter uma espécie de seguranças a mim atrás para vir tentar ver se resolve, se bate ou se manda as pessoas calarem. Eu fiquei cansada e decidi não dar mais trabalho às pessoas. Simplesmente desisti de estudar. Desisti de estudar. Já não chegava na escola, mas ainda assim eu saía de casa alegando que ia à escola, mas já não chegava na escola. Minhas irmãs, ou melhor, minha irmã me dava dinheiro de transporte alegando que eu ia à escola, mas eu já não chegava.
E o que é que tu fazias? Para onde é que ias? Eu ficava na rua. Eu gosto muito de escrever. Por acaso até acabei fazendo da minha história um livro. Só não Publicaste? Sim, não. É um livro escrito à mão ainda. Ok. Então, falta mesmo, talvez, alguma ajuda, patrocínio para fazer ele se tornar um livro mesmo de verdade. Eu escrevia, sempre que eu pudesse ficar sozinha num lugar assim, eu escrevia. Então, é o que eu fazia. E ela era muito, mas muito exigente, que se eu chegasse em casa, ela queria mesmo ver o caderno sujo, ela queria ver uma data ali e o que eu escrevia ali. Ela não queria ler o conteúdo daquilo que havíamos escrito, mas queria ver que pelo menos escrever os apontamentos. Então, essa era a desculpa perfeita que eu tinha. Eu escrevia, sempre eu escrevia. Então, se eu escrevesse, eu voltava para casa, ela via que ela escreveu. Então ela teve aulas. Para ela estava tudo bem. Até que no final ela percebeu que eu não ia à escola. Chegou a ficar muito irritada comigo. Falou um monte de coisa, ficou zangada e tal. Disse que a partir daquele dia ela nunca mais ia me ajudar, nunca mais ia me dar assistência porque eu não queria nada. E que ela estava tentando me ajudar, mas que eu não estava a lhe ajudar. Chegou até a alegar que eu ficava nas ruas por causa de namoricos, uma coisa parecida. Mas eles não me perguntavam o que estava acontecendo de verdade. Ou por que eu não chegava à escola, eles não perguntavam. Então ela não sabia exatamente o que estava acontecendo. O que estava a acontecer. Ela não sabia. Não partilhaste com ninguém? Não davam oportunidade. Eu acho que as pessoas não me davam a oportunidade de explicar o que eu sentia, o que estava a acontecer comigo. Porque hoje eu percebo que a minha infância, a minha adolescência não foi nada boa. Nem normal uma pessoa ter que viver com vontade de chorar sempre, com o coração apertado e se chegar alguém ter que limpar as lágrimas, fingir que não está a sentir o que está a sentir. Porque sempre que chegasse alguém, quando eu terminava de chorar, eu tinha que fingir estar a rir com muita vontade, mesmo estar a fingir ter uma vida maravilhosa, para que as pessoas não percebessem o que realmente acontecia dentro de mim. Talvez seja porque onde eu cresci, nasci, nunca deram espaço para que eu pudesse expressar meus sentimentos. Nunca havia falado com ninguém sobre os meus sentimentos. Pior até, depois de ter acontecido tudo que aconteceu comigo, eles simplesmente passaram uma vassoura, varreram e fingiram que ali nunca havia acontecido nada. Nunca ninguém me perguntou como é que eu estava, o que eu pensava, quais eram os meus planos. Até se eu falasse dos meus sonhos, eles riam algumas vezes, diziam que... E quais são os teus sonhos, Elisa? O que é que tu sonhas? O que é que tu sonhavas antes? E o que é que sonhas agora? Os mesmos sonhos de antes são os mesmos de agora. Lamento muito não ter conseguido terminar ainda o ensino médio. Mas uma das coisas que eu quero é voltar à escola, terminar o ensino médio. Eu sinto uma necessidade muito grande. Eu preciso terminar o ensino médio para seguir o que eu quero seguir. Quero fazer direito. Tenho ideias também de fazer alguns cursos, mas o que eu preciso mesmo fazer, o que não sai dentro de mim nem da minha cabeça, é esse assunto de livro. Eu sinto que eu estou a dever algo, que eu tenho que cumprir o que eu estou a dever. Esse assunto de livro é uma dívida que eu tenho que pagar. Olha, minha irmã passou pelo mesmo que eu passei. Tudo o que eu passei, minha irmã passou. Mas ninguém nunca soube. Nunca descobriram. Porque eu não falei. E ela também não falou nada. Simplesmente porque ela não resistava a sinais de violência nem nada disso. Tudo ficou impune como se nunca tivesse acontecido. Eu acho que se eu tivesse falado, a situação teria mudado de alguma forma.
eu teria lhe ajudado. Eu não sei o que é que eu tinha que ter feito. Mas se eu tivesse feito, não sei. Não sei. Mas eu não sinto essa paz dentro de mim. Eu sinto uma culpa muito grande. Eu sinto que se eu tivesse feito alguma coisa, eu teria ajudado de alguma forma. E eu acho que o livro eu tenho que fazer por ela. Porque eu sei que tem muita gente que passa pelo que nós passamos, ou até pior. Mas eles não têm onde contar, eles não têm a quem dizer. Se calhar até tentaram dizer a alguém. Mas as pessoas não acreditam. As pessoas julgam só de ouvir. Então, eu sinto a necessidade de ter que escrever meu livro para que as pessoas, para que fiquem na memória. As pessoas precisam ver a nossa história e perceber que eu não sei até onde essa história vai, eu não sei para onde eu vou chegar, eu não sei como é que vai ser a minha vida, não sei se eu não sei como é que será daqui para frente, mas eu sei que eu não vou terminar assim. Eu sei que a minha vida vai melhorar muito, como eu não sei também. Não tenho nenhum plano de vida, porque daqui para frente vai ser assim, não. A cada dia que eu vivo é uma luta muito grande que eu tenho que fazer, um esforço. Tenho tido situações, problemas, tenho enfrentado muita coisa, mas eu sei que nós não vamos ter... Eu não vou terminar assim. No final, terá que ser diferente. Então, eu quero partilhar com as pessoas um pouco do que nós passamos e mostrar para eles que no final de tudo o mal às vezes não, o mal não vence, o mal só vence quando as pessoas se deixam levar por ele. Por exemplo, das vezes que eu tentei suicídio, se eu tivesse me entregado muito, se eu tivesse tentado mais um pouco, por exemplo, no último dia, do jeito que eu estava para me suicidar, eu acho que eu teria conseguido. Dessa vez sim, não teria falhado. Não teria falhado, mas se Deus não permitiu com que eu fizesse, é porque Ele tem um propósito para mim. Qual é, eu não sei. E apesar de cada dia que passar, eu estar a passar uma dificuldade, uma necessidade, eu ainda acredito que um dia vai ser diferente. Elisa, a tua história é muito forte. É muito forte. O que tu viveste é muito difícil. Eu já conhecia a tua história, mas... eu estou completamente descontrolada, posso assim dizer. Acho que é dos episódios mais difíceis que eu já gravei. Eu estou aqui numa posição de mulher, mãe, um ser humano acima de tudo. Talvez como profissional eu não devia estar tão sensibilizada, mas é impossível. É impossível não ficar sensibilizada com a tua história. E tu disseste uma coisa muito, muito profunda. Existem muitas meninas que estão a passar por isso. Não são poucas aqui no país e neste mundo que são molestadas pelos familiares, por pessoas estranhas. Eu acredito muito que Deus quer te entregar um propósito, ou seja, que Ele tem um propósito para ti. Não olhes para isso como um fardo. Tu viveste algo muito, muito difícil, sim. Mas eu tenho certeza que com este episódio temos que ser muitas pessoas a te apoiar para tu te reergueres. O mundo precisa da tua voz. O mundo precisa de ouvir a tua história. O mundo precisa aprender com o que tu viveste, apesar de não ser bonito, apesar de ter sido uma história muito dura, difícil e triste.
O mundo precisa perceber que quando nós falamos sobre isso, não queremos atenção, simplesmente. Falamos porque existem histórias reais como esta que tu estás a viver. E regularmente nós reportamos essas histórias. Eu deixei-te por muito tempo falar porque é preciso perceber que tu precisas falar. Tu tens que falar. Tu tens que partilhar tudo isso. Em nome da tua irmã, em teu nome, em nome de todas as mulheres, crianças, meninas e que são mulheres hoje que passaram e viveram tudo isso. Não te sintas culpada pelo que aconteceu com a tua irmã. Muito pelo contrário, vocês as duas foram vítimas de uma crueldade muito grande. O maior culpado de tudo isso é o teu pai. Não existe outro culpado. Ele é o maior culpado de tudo isso. Tu e a tua irmã são vítimas. A tua irmã foi uma vítima assim como tu foste. De forma alguma tu tens culpa. Tu eras uma criança. Tu não tinhas noção do que era certo, o que era errado. Não tinha como tu fazeres mais pela tua irmã. Vocês eram duas crianças, apenas duas crianças, que precisavam de proteção, amor e carinho de um pai, de uma mãe. Vocês precisavam de uma mãe. Eu, sinceramente, tu contaste a história, eu sou mãe. Eu sou mãe. Eu não me vejo a abandonar minhas filhas de forma alguma. Eu não sei que coração de mãe é esse. Sinceramente, não sei. Então, parte o meu coração ver que há mães que fazem isso. Não sei quais são os motivos dela. Não sei o que aconteceu. Mas abandonar duas filhas menores que estavam a viver o que estavam a viver é uma crueldade muito grande. Não importa o que ela viveu com teu pai, vocês não têm culpa. Vocês eram crianças e, acima de tudo, ela tinha e tem a obrigação de proteger-vos, de estar do vosso lado. Então, eu quero muito usar este espaço e a todos vocês que nos assistem, quero deixar aqui um apelo para nós ajudarmos a Elisa. A Elisa precisa de uma terapia, precisa fazer terapias, a Elisa precisa de estudar, a Elisa precisa lançar o livro dela. Acho que deu para perceber que ela é uma jovem muito inteligente. Tu és muito inteligente. Tu tens uma força interna muito grande. Eu não sei onde é que tu vais buscar as forças para aguentar tudo isso e tu estás sozinha, pelo que eu percebi. Vamos falar um pouco sobre o que é que tu fazes agora, mas eu quero mesmo lançar este apelo. Eu quero pedir a todas as pessoas que gostam desse podcast, que têm um coração, as mães, os pais, todos os seres humanos que estão do outro lado desta tela, para que ajudemos a Elisa, todos nós, um pouco, mas se cada um puder apoiar, eu acho que conseguiríamos. A Elisa quer estudar direito, ela quer ser advogada, ela gosta de escrever, ela tem tudo para dar certo. Ela só precisa de uma mão de pessoas que a apoiem para que ela ultrapasse esta fase e recomece a vida dela. Ela tem muito potencial. Então, eu gostaria aqui de apelar a todos vocês que estão a assistir, a todos vocês que são mães, que são pais, que são encarregados de educação, acima de tudo, que são seres humanos. Esta jovem precisa
de ajuda. Essa jovem precisa de uma oportunidade. Se existe uma escola, uma universidade que queira dar uma bolsa a Elisa, por favor, seria muito, mas muito bom para ela. Faria uma grande diferença. Ela tem que estudar, tem que terminar o ensino secundário, não é? Paraste na 8ª classe. Parei na 10ª. Na 10ª, então tens de Continuei fazer... um pouco até 10ª. Passei para a 10ª classe. Passaste para a 10ª. Sim. Então terias de fazer a 10ª, 11ª, 12º ano, depois a universidade. Sim. Então, as escolas que têm o ensino médio, universidades que têm curso de direito, vai o nosso apelo para que se sensibilizem para que apoiem esta jovem. Ela tem muita força de vontade, como vocês puderam ver. Ela só precisa de uma oportunidade. Elisa, o que é que tu estás a fazer neste momento? Eu estou a viver sozinha. Estou a viver sozinha numa casa de renda. E consegui um trabalho graças ao nosso podcast, sim. Estou a trabalhar. Mas qualquer ajuda que eu receber, eu vou agradecer. Preciso muito de ajuda. Estou a passar muitas dificuldades. Mas ainda assim consegui um trabalho graças ao podcast. Só que qualquer ajuda que eu puder encontrar, qualquer ajuda que tiver, eu irei aproveitar com todo o meu coração. Não importa o tipo de ajuda que as pessoas queiram me dar, qualquer tipo de ajuda eu aceito. Se é para estudar, se é para mudar de vida, eu irei abraçar qualquer oportunidade. Tenho também vontade de fazer curso de comunicações. Eu percebi que eu sou muito boa nisso, através do trabalho que eu faço lá. Bem, é verdade. Costumo fazer lives, alguns vídeos de promoções. Eu percebo que tenho... As pessoas também dizem que eu tenho muito talento para essa área. Eu gostaria também de investir um pouco mais nesse lado também. Se tiver um curso disponível, alguém patrocinar, eu posso fazer o curso de comunicações, posso estudar para terminar o ensino médio. Eu posso fazer qualquer coisa. Eu, graças a Deus, tenho vontade para tudo. Qualquer trabalho que as pessoas me derem para fazer, eu considero um desafio. Eu tento de todo o meu coração fazer acontecer. Ok, tá bem, Elisa. É muito bom saber. É muito bom saber que tu tens essa força de vontade, que queres vencer, queres melhorar. Percebi também que queres muito estudar, aprender, não é? Isso é muito importante. E sobre o livro, eu tenho recebido muitas oportunidades de ajuda. Muita gente quis me ajudar, direta ou indiretamente, mas o que estraga é que eu não tenho um laptop. Eu tenho que ter um laptop para escrever. Eu já tenho o livro todo escrito à mão nos cadernos, mas preciso levar toda essa história para um laptop. Tenho que digitar. Então, se tiver digitado, já fica fácil para as pessoas poderem me ajudar. Okay. Então, para quem tivesse também essa oportunidade de me oferecer um laptop, eu agradeceria muito, porque não escreveria só essa história. Tenho objetivo de estudar, tenho objetivo de escrever muitas outras coisas. Então, ia me ajudar muito ter um laptop. Perfeito. Elisa, nós estamos mesmo no fim desta nossa conversa. E eu vou te colocar duas coisas. Primeiro, eu queria que deixasses assim um conselho para outras meninas, jovens como tu. Alguma coisa que tenha a ver com tudo que tu já viveste. Pode não ser exatamente com a violência, pode ser durante o período que estudavas ou agora. Qual é o apelo, na verdade, o apelo que tu deixarias aqui para a sociedade? Primeiro, eu queria apelar primeiro às nossas mães. Eu não tenho uma boa relação com minha mãe. Ainda assim, não quero partilhar detalhes, senão ela vai se zangar pior do que já está. Então, já estou cansada de ser decepção na vida das pessoas. Mas se tiver alguma mãe a acompanhar, eu queria partilhar que prestassem bem atenção nas vossas filhas. Não basta acordar, perguntar
Não basta acordar, dizer bom dia. Como é que estás? Ela dizer bem. Tu tens que saber olhar para sua filha, saber quando é que ela não está bem e quando ela está bem. Porque muitas das vezes vocês não percebem, mas o mal está nas vossas próprias casas. Eu acompanhei informações de mães que preferem se calar perante a situação em que eu passei, simplesmente para proteger alguém que ela chama de marido, mas que vive na mesma casa que eles. Olha, marido, tu encontraste durante a sua caminhada e que se calhar um dia ele pode te deixar para iniciar uma nova família com uma outra mulher, mas filho, eu não sou mãe ainda, mas pelo menos eu não abandonaria meu filho nunca. Se eu tivesse, eu tenho sobrinhos e eu amo eles como se fossem meus próprios filhos. E se minha irmã deixasse os meus sobrinhos na minha responsabilidade, eu não decepcionaria. Em nenhum momento eu deixaria eles por motivo algum. Onde quer que eu vá, eu iria com eles, nem que seja para morar debaixo de árvores, mangueiras ou debaixo de uma ponte. Eu iria com eles, porque vocês não sabem o que os vossos filhos passam quando vocês saem de casa. Ou mesmo quando vocês estão na própria casa, olhando para o outro lado, vocês não sabem qual é a situação em que eles estão, o que eles costumam viver. Os piores desgraçados das nossas vidas são os nossos próprios pais. Eles nos condenam a ver. Não sei se vocês não percebem o mal que vocês fazem nas nossas vidas, mas vocês tinham que parar para pensar, porque vocês destroem a vida de muitas jovens, vocês matam os vossos próprios filhos com vossas atitudes. Tem pessoas que tiraram suas próprias vidas simplesmente porque os seus pais não acreditaram no que eles estavam a falar. E ela só queria ajuda. Muitas das vezes ela só pedia ajuda, ela queria que você ouvisse, só que você dissesse que acreditasse nela, mas vocês não fizeram nada disso, só deram as costas e vão dizer que nos amavam depois de nós perdermos a vida. Então, prestem mais atenção nos vossos filhos. Tentem acreditar nos vossos próprios filhos, porque marido vocês vão conquistar, mas cedo ou tarde, se calhar, vocês nem vão ficar juntos. Agora, seu filho será seu filho até que você perdesse a vida. Então, esse é um dos apelos que eu queria deixar para os nossos pais. E dizer também para nós jovens, adolescentes, ou mesmo crianças. Crianças não tem como entender, mas jovens e adolescentes, prestem muita atenção no que vocês vivem, ou como é que vocês vivem. Não deixem com que as pessoas menosprezem. As pessoas vão te olhar. Olha, mulher nunca pede ser violentada. Violação é algo que a pessoa te esforça, te faz mesmo sem você querer. Então você não tem como pedir ou olhar para isso como se fosse algo bonito. Se você passou por um estupro, alguma coisa parecida, foi porque você não queria. Então não coloquem nas vossas cabeças o que as pessoas costumam dizer. E o melhor conselho que eu hei de deixar, se calhar, é denunciarem. Às vezes a denúncia vocês não devem fazer em casa, porque os nossos familiares às vezes não nos ajudam em nada. Façam denúncias fora, saiam, vão para a polícia mesmo, procurem pessoas que vocês sabem que por algum momento vão vos ajudar. No nosso país, infelizmente, não tem muitos recursos, mas se tu saíres para fora, tem muita gente que pode ajudar. Então eu queria apelar para todos vocês que passaram por alguma violação e não querem falar, que falem. Essas pessoas precisam pagar pelo que fizeram, senão irão fazer para muitas outras pessoas. A vida que eu levo é de uma desgraça, porque eu fui violentada, isso não sai da minha cabeça, não sai, se calhar até do meu sangue, não sai das minhas veias. Eu sinto essa dor todos os dias da minha vida. Eu não ia querer condenar com que outra jovem vivesse tudo que eu vivi. Então, se eu tivesse a oportunidade de fazer parar essa situação, eu faria. O mesmo que fez comigo, eu denunciaria para que ele não pudesse fazer com nenhuma outra mulher. Então, são esses apelos que eu queria deixar para todos vocês. Obrigada, Elisa. Obrigada. São apelos muito fortes. E eu também vou juntar-me à tua voz
e deixar um outro apelo sobre o bullying. Tu sofreste muito bullying na escola e isso foi, como tu disseste, foi uma das razões que te fez querer te suicidar. Então vamos tomar cuidado, jovens. Vamos tomar cuidado com os assuntos, vamos ter empatia, vamos tentar perceber o contexto das coisas, vamos respeitar os colegas da escola, os amigos, porque nós nunca sabemos qual é a profundidade da ferida. No caso dela, afirmaram uma coisa, mas a realidade era outra, completamente diferente. Ao fazerem uma pergunta, mexeu com uma ferida muito grande. E poderia ter acontecido pior. Imagina como é que vocês se sentiriam se alguma coisa tivesse acontecido com a Elisa. Então vamos ponderar, vamos ser mais empáticos. Ao invés de fazer bullying, procurem acolher os vossos colegas, os vossos amigos. Percebam, vejam como ajudar. E não condenar, não acusar, não isolar, porque ela, no caso, é vítima, assim como muitas outras são. Então, por favor, vamos tomar um pouco mais de cuidado. Nas escolas, principalmente, isso acontece muito. Vamos ser mais empáticos. Somos jovens, gostamos de brincar, mas há coisas com as quais não podemos brincar. São coisas muito sérias, ok? Então, Elisa, mais uma vez, obrigada. Obrigada por teres nos procurado para partilhar essa tua história. E foi um prazer ter-te recebido aqui. E espero que seja esta a primeira de várias outras conversas que vamos ter juntas, tá bem? E dizer que o podcast para elas, eu como a Lima, toda a minha equipe, estamos sempre de braços abertos para te ouvir, te apoiar e vamos sim tentar te apoiar no que for preciso, no que pudermos, ok? Então, a todos vocês que nos acompanham, fica também, mais uma vez, gostaria de reiterar este apelo do apoio à Elisa. Ela resumiu muito bem aquilo que ela quer, um laptop para concluir o livro. Se tivermos aqui uma empresa, uma editora que pode ajudá-la a publicar o livro, uma escola para ela terminar o ensino secundário, uma universidade para ela fazer o seu ensino superior, cursos básicos de comunicação, de marketing. Como viram, ela é uma pessoa muito comunicativa, muito inteligente, com muita força de vontade, então vamos apelar. Mas antes de sair aqui, façam uma coisa que não vos custa nada. Cliquem no botão, subscrevam-se aqui ao nosso canal, passem a fazer parte da família Podcast para Elas e deixem os vossos comentários, o que é que vocês acharam do nosso cenário, o que é que vocês acharam da história da Elisa e o que é que vocês gostariam de ver aqui neste programa, nesta temporada. Mais uma vez quero agradecer à Galeria Madi por este cenário que nos providenciou, que é um cenário acolhedor, que nos sentimos verdadeiramente em casa. Elisa, não te sentiste em casa? Sim. Muito obrigada a todos vocês e até uma próxima oportunidade.